E o pior é isso, Lindo, o terceiro ministro da Educação, né? O terceiro que está desnudando, né, de fato, quem é esse que está liderando o país, né? Porque a situação é sempre pior, cada vez pior. Né? O Weintraub também tinha lá todas as suas deficiências, mas pelo menos o diploma dele, ao que tudo indica, não era falso. Agora vem um outro, que obviamente é do mercado financeiro, ele não se transformou. O Weintraub e esse que queria ser ministro não foram para o ministério por nenhuma dedicação à causa da educação, eles foram lá representando os interesses privados, né, do ensino no Brasil. E os interesses privados do ensino no Brasil, em primeiro lugar, querem acabar com o ensino público, governamental. Por que querem acabar? Porque já demonstraram que não conseguem competir com o potencial e com a qualidade da educação governamental, tanto universitária, quanto dos institutos federais, quanto das nossas escolas governamentais em diversos municípios e em diversos estados. Todo e qualquer estado que tenha um mínimo de compromisso com o ensino, com a educação pública, né, dá um show nas melhores escolas. Né? Então, você pega o ranking das melhores universidades do Brasil em termos de produção, em termos de pesquisa, extensão, ensino, 9 governamentais. Né? Pega os ensino segundo grau, são os institutos federais. Mesmo quando você pega escolas de segundo grau e de primeiro grau, né, estados como o Piauí, que vem se dedicando há algum tempo, e outros estados, têm uma performance muito melhor do que compatível com as escolas privadas, sendo que nós todos sabemos que quem frequenta escola privada no Brasil, colégio privado, tem poder aquisitivo e, consequentemente, uma infraestrutura doméstica, uma infraestrutura familiar, relações familiares, que, obviamente, são muito mais propícias ao processo de aprendizado do jovem. Nós todos sabemos como que as nossas escolas governamentais são ocupadas por pessoas, filhos de famílias mais pobres, com menor poder aquisitivo, eventualmente até com menos escolaridade, e que tem que se dedicar para a sobrevivência e a levantar recursos para conseguir minimamente pagar as contas da casa. Então, nesse jogo desigual. O que as escolas particulares, né, no Espírito Santo, elas não querem abaixar, né, a mensalidade, e aí está havendo uma grande migração dos seus estudantes, dos seus alunos, para as redes públicas, né? Mas só está migrando para o público aquele aluno ligado a uma família que já está com a corda no pescoço. Virou uberizado, está desempregado, pelo menos o pai ou a mãe está desempregada, muitos com a condição de mãe como chefe de família, e aí, em não tendo alternativa, é que se coloca o filho e a filha na escola governamental. Da mesma forma, o número de pessoas ainda hoje, principalmente de forma crescente, que vem aderindo aos chamados planos de saúde, alguns muito precários, inclusive induzidos por uma campanha maciça através da chamada grande imprensa, da imprensa de mercado, né, contra o SUS. Né, porque dificilmente você vê uma manchete ou um acompanhamento da televisão mostrando as filas ou o atendimento
de um hospital privado ou o atendimento que é dado a um segurado de um plano de saúde privado. Mas todos os dias tem cobertura, sim, de como é que o hospital público está cheio, como é que o SUS, etc, etc. Ou seja, tem uma campanha velada com relação a isso. Todos nós sabemos que o SUS foi aceito, mas não foi engolido pelo setor privado. Não é? Essa que é, lamentavelmente, a grande realidade. Bueno, no nosso recorrido de conjuntura, eu acho que a gente precisa chamar a atenção, e a imprensa noticiou também, que o Espírito Santo tem mais mortes de Covid-19 do que 27 países nas Américas. Ou seja, se a gente não quiser comparar com a situação da Índia, se a gente não quiser comparar com a situação em países como a Costa Rica, etc, etc, vamos ver, na América Latina, nas Américas, o Espírito Santo está numa condição mais lamentável mesmo quando não tem uma população tão grande quanto esses países. Por último, mas nem por isso menos importante, eu gostaria de destacar um fato que acontecido entre o nosso encontro de quarta-feira e hoje, que foi aquela audiência pública convocada pelo Ministério Público Estadual com o título de Pacto pela Vida ou alguma coisa semelhante a isso. Eu acho, reitero, que o governador precisa mais do que ouvir, ele precisa escutar a fala do padre Kelder naquela audiência. Não sei se ele estava presente ou não, eu soube que ele, governador Casagrande, esteve presente na audiência, não sei se durante todo o tempo. Mas se ele não estava lá na audiência, ou não estava ligado na audiência, quando o padre Kelder falou, eu acho que ele precisava, mais do que ouvir, escutar o que o padre Kelder falou, de forma mansa, daquele jeitinho muito, muito tranquilo do padre Kelder, representando o sofrimento, ou dando voz ao sofrimento do morador de rua, do morador de favela, dos moradores, moradoras dos bairros mais pobres. Não é? Ou seja, o padre Kelder deu voz, representou a voz daqueles que mais sofrem com a Covid-19. Acho também fundamental, caso ele não tenha ouvido na hora em que a professora Etel falou, eu acho que o governador deveria prestar atenção na fala da professora Etel, pesquisadora, reconhecida internacionalmente, não tem nenhum vínculo político-partidário, mas faz política com P maiúsculo em defesa da ciência e em defesa das evidências que a ciência traz para que nós possamos cuidar melhor da nossa população. Então, eu acho também que louvo a atitude do Ministério Público do Espírito Santo em promover essa audiência, mas acho que, acima de tudo, esse próprio Ministério deve acompanhar quais são as medidas que passaram a ser adotadas, né, no pós-audiência. Porque, senão, se vai para uma audiência, pessoas, eu não pude acompanhar não pude acompanhar a audiência, porque eu estava com outro compromisso já agendado com alguns colegas pesquisadores, e como tem horário diferente, fuso horário diferente, gente de vários países, eu acabei não conseguindo. Mas eu ouvi a padre Kelder, eu ouvi a professora Etel, não é? Então, eu imagino que outros também tenham feito pronunciamentos, pessoas da cultura popular que se pronunciaram. Então, é preciso que o governador ouça e escute. É preciso que o Ministério Público acompanhe o que efetivamente está sendo feito em consonância com aquilo que emergiu da audiência pública. Então, esses são as nossas conversas de conjuntura.
Além disso, hoje, né, aconteceu uma grande manifestação no país inteiro, né, em vista dos trabalhadores de aplicativos, né, e o Fórum Capixaba em Defesa da Vida fez também na segunda-feira, abriu uma campanha, né, que todas as vidas valem. Então, acho que isso também serve aí, né, de alerta para esse nosso governador que prefere ser gestor de leitos de hospitais particulares, né, do que ser o grande gerenciador dos hospitais do Estado. Eu agradeço essas duas contribuições aí, esses dois fatos que você traz, e eu acho fundamental que a gente preste atenção de que esses que estão chamando de motociclistas e motoristas de aplicativos é o famoso trabalhador uberizado. É o famoso trabalhador uberizado. Alguns deles uberizados para entregar comida, alguns deles para transportar pessoas, mas de forma crescente uberizados para prestar serviços de ensino, uberizados para prestar serviço de saúde, uberizados para produzirem bens e serviços, no sentido de que, dada a configuração, a transformação da legislação trabalhista no Brasil, vender uma ideia de que agora essas pessoas são empreendedoras. Uma ideologia absolutamente falsa, as pessoas estão fazendo das tripas coração para conseguir sobreviver. E em tempos de pandemia, nós que estamos preocupados com o cuidar de nós mesmos, o cuidar do outro, e o cuidar da Mãe Terra, devemos também prestar atenção em como cuidar dessas pessoas que muitas vezes nós contratamos para vir e trazer algo para a nossa casa que talvez a gente pudesse fazer nós mesmos. E como é que eles vão sobreviver? Tem que ter política de Estado para isso. Tem que ter política de Estado para isso. As pessoas não podem ser obrigados a trabalharem em condições de que colocam as suas vidas em risco. E muitas dessas chamadas dos uberizados, contratados de forma esporádica, totalmente à margem de qualquer proteção trabalhista, de qualquer proteção de segurança, totalmente ficam circulando aí e cada vez mais contraindo a doença. Quando não o Covid, a doença do estresse, que acaba gerando consumo de drogas lícitas e ilícitas, porque tem que ficar colocando em risco a sua própria vida, a vida da sua família. E a vida do outro. Bora lá. Bora lá, né? Lembrando que hoje nós estamos assim com o tema, né? Dentro dessa conversa, aprender e compartilhar o cuidado enquanto essencial para a vida social e econômica, que nós resolvemos ampliar devido à pergunta, né, da Josélia Trindade, que ficou na quarta-feira passada, por que o governo não teve a sensibilidade de considerar as recomendações da comissão? Eu acho essa pergunta excelente. E eu acho essa pergunta excelente, Josélia, porque se vocês se lembrarem, e todos nós, aconteceu há muito pouco tempo atrás, a postura do governador Casagrande alterou-se de forma radical naqueles primeiros 15, 20 dias, que já sabia que a pandemia estava chegando, e ele dava entrevista dizendo que seremos rigorosos, estamos aqui acompanhando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, estamos aqui acompanhando as recomendações da nossa equipe técnica, estamos aqui acompanhando as determinações da ciência, e, de repente, não mais que de repente, começou a guinar para
ações ou para omissões que certamente transformaram um governador com um passado político progressista, né, em um governador que está alguns anos-luz atrás de um governador como o de Goiás, que é historicamente conservador, para dizer pouco, né, e que resolveu assumir a sua responsabilidade de governador e dizer, olha, eu estou aqui em defesa da vida. Por isso eu, naquilo que me couber, estou determinando o fechamento de toda atividade econômica não essencial. Eu acho que isso é fundamental de se observar, porque não cabe mais a desculpa que o governador vem tentando fazer, né, seja em público, seja em privado, e em diversas, transparece aqui e acolá, de que fica muito difícil agir quando o governo federal não age. Não, tem governador de estado aí, os governadores do estado do Nordeste estão apanhando muito, mas eles estão com outro nível de tratamento, outro nível de ação. E agora é o governador de Goiás. O governador de Goiás está dando esse exemplo. Né? E não vamos dizer, então, ou seja, esse descuidado para com a população não tem um vínculo com o programa partidário do governador. Eu diria mais, podemos dizer, o Caiado, em algum momento, estudou medicina, mas o Caiado, o governador Casagrande, estudou engenharia agronômica, e eu sei que ele já participou de inúmeros fóruns internacionais, enquanto senador, né, onde teve acesso ao que há de melhor na ciência no mundo. Né? Então, ele tem uma formação que permite, sim, que ele adote uma outra postura, que não seja essa postura de conivência com o interesse econômico de algumas poucas empresas, que, obviamente, não se apresentam de público, né? Vêm sempre embrulhados numa federação de empresários, na maioria dos casos, que não representam nem os nem as pequenas e nem as médias empresas, representam o interesse, isso sim, dos grandes, e, em nome disso, o governo do Estado, na minha avaliação, vem sendo pouco responsável para com a vida. E eu quero insistir, pouco responsável para com a vida e pouco responsável para com a economia. A economia não se recupera, não se recuperará simplesmente mantendo o comércio aberto, ou voltando a abrir, a escancarar mais ainda o comércio. Escancarar, porque nunca fechou, né? Pois é, mas eu quero insistir, não é a primeira vez que estou falando isso aqui, né, que a economia já vinha fazendo água, já vinha em crise muito antes da pandemia. Lojas do shopping fechadas, lojas nas principais áreas comerciais, escritórios, salas fechadas, indústrias fechadas, né? Atividades agropecuárias praticamente fechando. Né? Por quê? Porque a economia precisa de um mínimo de política pública. Como não tinha política, nós não temos nenhuma política em prol do crescimento desde 2016, né, no Brasil. E no Espírito Santo também houve uma adesão exagerada, na minha opinião, ou quase que total, do governo estadual, de atender as grandes empresas, dar incentivo a grandes empresas e acreditar no milagre dos chamados grandes projetos,
e pouca coisa vem sendo feita efetivamente em prol das micro, pequenas e médias empresas, que são exatamente aquelas que mais geram emprego e que melhor distribuem a renda. Isso já não vinha acontecendo antes do Covid. Uma agência aqui do governo fazia financiamento, o banco, mas muito pouco. Né? Então, quero insistir, falta uma política pública de, primeiro, cuidar da vida e, segundo, cuidar da economia. As duas ações são complementares, na medida em que eu cuido da saúde, que eu cuido da vida, eu encurto o período necessário para que a economia se recupere.